Vamos, meninos. Vamos lá. Olha só. Vamos partir do nosso ponto de parada de ontem, com as dúvidas de vocês, não foi? Vamos lá. Faltavam algumas. Por exemplo, questão 48. Questão 48, não é isso? Vamos lá. Questão 48. Deixa eu encontrar ela aqui. A 48. Não é isso? Acho que foi da Natália essa, não foi não? 48 é atualidades. Eita, Natália, essa é atualidades. Deixa guardada essa, viu? Deixa guardada essa, porque a gente vai ver ainda mais para frente. Então, vamos para outra, sua 54, certo? Vamos para 54. Espere só um minutinho, rapidinho. Das duas. Aí a 54 diz assim: no século VIII, tropas muçulmanas lideradas pelo general Tariq saíram do norte da África, atravessaram o mar Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a Península Ibérica. Sobre o período do domínio muçulmano na Península Ibérica, é correto afirmar que... Natália, você teve dúvida em qual, né? Em quais itens? Da 54. 54. B e D. B de bola diz sobre a presença muçulmana na Península Ibérica. O desenvolvimento mercantil provocou o crescimento de cidades como Córdoba e Toledo, atraindo poetas, letrados e músicos, estimulando o ambiente intelectual. Houve desenvolvimento mercantil dessas cidades? Houve, mesmo porque os árabes valorizavam muito essas práticas de comércio e transformaram essas cidades por eles dominadas em grandes centros comerciais. Não está errado, não. Obrigada. Não está errado, não. Ambiente intelectual também? Também, porque os árabes foram grandes valorizadores das temáticas intelectuais, inclusive ligadas ao mundo antigo, certo? Aí, depois diz assim, qual foi sua outra dúvida? D de dado. Durou aproximadamente meio século? Não, meio século não. Eles permaneceram do século VIII até o século XV. Ou seja, você tem um intervalo de cerca de 7 séculos de presença árabe muçulmana na Península Ibérica. Diz, durou aproximadamente meio século e foi marcada pela perseguição aos cristãos, pela obstrução de rotas mercantis e pela peste negra. Vejam, a peste negra está inserida no contexto? Está lá na frente, lá mais para o final, século XIV, certo? Perseguições aos cristãos? Não necessariamente. Né? Os árabes, eles dominavam principalmente com o intuito de controle econômico, né? Que dizimou parte da população europeia. A peste negra está inserida nesse período de tempo, mas ela não impediu que as áreas sob controle muçulmano se tornassem extremamente poderosas no campo que? Comercial. Certinho? As perseguições foram mais dos cristãos para com os muçulmanos do que o inverso. Certinho, Natália? Então, 55, das duas opções que você me deu, a B é a melhor, inclusive pela questão do período de tempo. 55 não, 54. Beleza? Me foi pedida também a 86. 86 diz assim: as sociedades em diferentes épocas e lugares têm concepções divergentes acerca do desenvolvimento tecnológico. Comparando as concepções que os europeus tinham na Idade Média e na Idade Moderna, é correto afirmar que, ou seja, cada época da história com suas concepções sobre o que seria desenvolvimento tecnológico, certo? Aí na 86, vamos lá, quais foram os itens que você teve dúvida aqui, Natália? Então, eu não devo considerar a perseguição aos cristãos em outra questão como verdadeiro, né? Como algo dominante da colonização árabe, não, certo? O dominante seria mais o inverso. O predomínio maior da presença árabe é no sentido de supremacia comercial, certinho? Na questão 86, quais foram os itens? Existiram perseguições, sim, mas o que prevaleceu foi da Inquisição Católica para com os islâmicos mais fortemente, porque a Inquisição Cristã Católica teve maior visibilidade e poder, certinho? Na questão 86, quais foram as dúvidas da 86? Tem 1, 2, 3 itens na 86. Ela diz, as sociedades em diferentes épocas, o conceito de tecnologia.
certo? Entre a Idade Média e a Idade Moderna. O item 1 diz assim: as ideias renascentistas que surgiram em um contexto de desenvolvimento do comércio e do artesanato incentivaram a investigação racional e a intervenção na natureza, estimulando novas descobertas científicas. Sim, intervenção na natureza, inclusive com o quê? Com as grandes navegações pelo Atlântico, que até então eram muito desaconselhadas por parte do pensamento católico. 2. As universidades, uma das mais importantes invenções medievais, surgiram no começo do século XIII. Pode ser 13 ou pode ser 12. Tanto faz, 13 ou 12. Ok? 3. As catedrais góticas construídas no período medieval simbolizavam o domínio da igreja sobre a sociedade, simbolizavam. Claro que numa época, na Baixa Idade Média, onde esse domínio da igreja sobre a sociedade estava em processo de redução, mas ele ainda era existente. Nos 3 casos se encaixa na 86, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3. Deu para entender? Perfeito? Nesse caso, as 3 se encaixam. A 154. 154 foi outra dúvida. 154 a gente já tinha feito, não foi? Ou não? 160 também foi dúvida, não sei. 160, veja aí, é 160. Diz assim, no século XVI, o século XVI foi de descobertas e encontros violentos, de erros e sortes inesperadas. Os primeiros encontros sistematizaram no comércio regular, a linguagem dos gestos foi suplantada, né? Vivenciada ao mesmo tempo, mais gente aprendia novas línguas. O 17 foi segundo contato sobre a realidade apresentada no texto. Os contatos gerados pelos processos colonizatórios do início da Idade Moderna, certinho? Com os processos colonizatórios, de início, muito baseado nos símbolos, depois você tem uma aprendizagem das diferentes línguas a partir do momento que esses contatos foram avançando. Então, você vê que, a depender da questão, algumas questões tratam como contatos entre diferentes culturas e outras questões tratam como domínio de uma cultura sobre a outra, no caso dos europeus sobre as comunidades indígenas do continente americano. Aí, no caso da 160, quais foram as dúvidas de vocês? Foram todos os itens, a 160, 160. Todas? Pronto, na 160 diz, na questão 160 diz, a ação missionária dos jesuítas na América e na Ásia teve papel fundamental no conhecimento das línguas dos nativos dessas regiões, com certeza, os jesuítas aprendendo essas línguas, esses dialetos, para poder interagir com esses indígenas e realizar a catequese. A ação dos jesuítas na Ásia, com certeza. Os jesuítas, eles não atuaram só na América Latina, mas foi uma ordem missionária criada para atuar em regiões longínquas do planeta, certo? Através dessas regiões, o objetivo era converter o maior número possível de fiéis para o catolicismo, que na Europa estava em perda desses fiéis. 2. Assim como ocorrera no século XVI, o Brasil continuou se destacando mundialmente como o maior produtor de açúcar no século XVII. Sim, a gente vai ver na próxima aula que a economia canavieira do açúcar oriundo da cana foi preponderante a partir do Brasil, tanto no século XVI quanto no século XVII. Havia produção de açúcar da beterraba, por exemplo, já na Europa, antes da produção do açúcar da cana oriundo do Brasil, tanto no século XVI quanto no XVII. Agora, no século XVIII, você vai ter um destaque no Brasil para o ciclo da mineração. Mas nem assim a economia canavieira deixou de existir, certinho? O item 3 diz, com base numa ampla rede mercantil, a Holanda ampliou sua atuação comercial para a América e para a Ásia. A gente vai ver isso na próxima aula também. Os holandeses ampliaram suas ações comerciais para a América e para a Ásia, sim. Para a América com a Companhia das Índias Ocidentais, para a Ásia com a Companhia das Índias Orientais. 4. A grave crise do século XVII, manifestada essencialmente na esfera política, estagnou o crescimento econômico de nações como a Holanda e a Inglaterra. Ao contrário, no século XVII elas ganharam força, e a Inglaterra ainda mais por conta do chamado Ato de Supremacia de Oliver Cromwell, que deu uma grande cepada nos holandeses, e aí a Inglaterra ganhou visibilidade nesse século. Mas essa parte a gente só estuda no livro 4. 5. Apesar de sua conhecida mobilidade espacial, os mercadores judeus não participaram das redes de comércio do século XVII. Claro que participaram. Agora, qual era a dificuldade deles? Vinham sofrendo perseguições desde o período medieval.
principalmente perseguições geradas pelos tribunais inquisitoriais. Então, nesse caso aqui, você aproveita quais? 1, 2 e 3. Que crise? Qual crise? Crise de qual item que você está falando, Natália? Crise de qual item na questão 160? Do item 4, grave crise do século XVII manifestada essencialmente na esfera política, foram as revoluções inglesas, porque foi nesse século que a Inglaterra se tornou o primeiro reino em toda a Europa a derrubar o absolutismo. Mas isso se deu com uma grave crise política para que o parlamento conseguisse o que na Inglaterra? Derrubar a dinastia Stuart do poder. E acabou conseguindo e consolidando a monarquia parlamentar britânica. Certinho? Então, na 160, você leva em conta como corretas a 1, a 2 e a 3. Deu para entender? A 1, a 2 e a 3. Ok? Me foi pedida também a 180. A 180, ela diz, Fornada, 180 diz, a frase no quadro abaixo teria sido dita por Luís XIV, e muito já se discutiu se o rei Sol francês a teria realmente pronunciado, em que pese ela simbolizar o espírito do absolutismo em que a glória do rei e o bem do Estado eram princípios inseparáveis, certo? Glória do rei, supremacia do Estado, concentração de amplos poderes na figura real, certinho? Eita, essa aqui a gente não estudou ainda não. Características do governo de Luís XIV. Deixe essa de stand-by um pouco. Essa aí eu vou falar na introdução de Revolução Francesa, no próximo livro. Aí eu volto para ela, quando eu falar dessa introdução. Eu digo, aquela questão que estava lá no livro 2, a questão 180, que falava do Luís XIV, vamos resolver, certo? Porque eu não falei das características do governo dele ainda, tá certo? Então, segura essa um pouquinho. Tranquilo até aqui? Tudo certo até esse ponto? A 154, pronto, faltou a 154, né? Faltou a questão 154. A 154, cadê ela? Vamos, minha querida 154. Cadê você? Cadê você? 154. 154. 154. Cadê você, criatura? 154. Minha gente, cadê essa questão 154? Ah, achei. Achei. Na página 72, não é isso? Obrigada. Isso mesmo, vamos lá. A 154, vamos, minha querida. Ela diz: no Império Romano, o sal era um dos fundamentos tradicionais da vida e da cultura. Esse hábito permaneceu entre os europeus e, apesar de ser conhecido nos vários continentes, o sal não era usual na dieta dos povos africanos ou indígenas, até o contato mais sistemático com os brancos, ocorrido a partir do século XVI. Qual das situações históricas a seguir não influiu no processo de difusão da cultura europeia no período, ou seja, a partir do século XVI, na Idade Moderna, certo? Ele quer a situação histórica que não influiu no processo de difusão da cultura europeia na Idade Moderna. Letra A, expansão marítima da Era Moderna. A expansão marítima contribuiu para a difusão da cultura europeia na Idade Moderna? Contribuiu. Tráfico de escravos da África para a América contribuiu na difusão da cultura europeia? Sim, porque os europeus monopolizavam esse tráfico, certinho? Contribuiu para a difusão da cultura europeia na Idade Moderna. Estabelecimento de missões e reduções pela Companhia de Jesus, o trabalho dos jesuítas contribuiu sim, divulgando a língua, divulgando as ideologias religiosas dos europeus, contribuiu para a difusão da cultura europeia na Idade Moderna, a Revolução Gloriosa, aí não. A Revolução Gloriosa, a gente vai ver depois, foi um movimento que derrubou o absolutismo na Inglaterra no século XVII. Não foi um agente de difusão da cultura europeia em outras regiões, mas de modificação do modelo político dominante na Inglaterra do período. Letra E, contribuiu para a difusão da cultura europeia a partir do século XVI.
a fundação de fortes lusitanos na Guiné e na Costa do Marfim, ou seja, a fundação de fortalezas militares na costa da África, contribuiu porque todas essas fortalezas eram feitas por potências europeias na costa da África, e vocês vão ver isso na costa do Brasil também com a ação dos portugueses. Então, nesse caso aqui, qual é a situação que na Idade Moderna não contribui para uma difusão da cultura europeia, lógico, em outras regiões? A Revolução Gloriosa, que o foco não era esse, o foco era mudar o regime de governo dentro da Inglaterra, certinho? Aí, nesse caso, a D de dado não se encaixa. Tranquilo? 154. Vamos lá. Tem também as questões. Vamos lá. 152. Tem umas questões aqui na casa dos 50. 152. Vamos lá. 152. A 152 diz: Thomas Moon, de 1571 a 1641, foi um mercador inglês, sócio e alto funcionário da Companhia das Índias Orientais. No caso, Companhia das Índias Orientais inglesas, porque teve a Companhia das Índias Orientais holandesas também, certo? Aí diz, em um escrito de 1630, né, no século XVII, avaliou as políticas econômicas dos reinos europeus e sugeriu meios para gerar riqueza. Em todos os lugares assim que se vê transportar dinheiro para fora do país, escutam-se os lamentos daqueles que gritam que dinheiro perdido é razão de miséria e ruína. Eu não creio que haja quem queira ou possa me contradizer quando afirmo que, não tendo nós minas, não temos outro modo de obter dinheiro a não ser o de traficar naqueles países que as têm. Ora, pode-se traficar de 3 maneiras nestes países, ou levando nossas mercadorias para trocá-las por aquelas que não possuímos, ou vendê-las pelo menos uma parte em dinheiro vivo, ou levando conosco dinheiro para comprá-las de modo que, transportando-as a lures e vendendo-as, possamos obter algum dinheiro. A primeira não nos dá dinheiro, a segunda gera bem pouco dinheiro, pois são poucas as nações que querem comprar as nossas mercadorias pagando à vista, de modo que apenas na terceira maneira de traficar podemos esperar obter muitos ganhos. Certinho? Aí diz, sobre os pressupostos mercantilistas utilizados pelo autor para defender sua posição em matéria econômica, é correto afirmar que, veja, o autor está tratando de quê? Do comércio, né? Do comércio com outras regiões, certo? Ele começa destacando o raciocínio metalista, de que é preciso obter metais de outras regiões, mas que não tinha como, teria que traficar. E aí um exemplo disso foi o impacto das atividades o quê? Corsárias, certo? Das atividades corsárias. Vejam, no início da colonização do Brasil, qual foi o argumento dos portugueses? Que só valeria a pena investir aqui se fosse uma região o quê? Só valeria a pena investir aqui se fosse uma região o quê? Acho que foi até o Darwin que perguntou essa. Só valeria a pena investir numa região se ela fosse o quê? No início da colonização do Brasil. Forte comercialmente, valeria a pena, que é o que está sendo discutido aqui, ou se ela tivesse proeminência na exploração de tesouros metálicos. O Brasil não tinha uma coisa nem outra, os portugueses decidiram não investir de início na colonização dessas terras. Certinho? Aí diz, sobre os pressupostos mercantilistas utilizados pelo autor para defender as posições em matéria econômica, é correto afirmar que... Darlison, não sei se essa foi sua, filho, vê aí. Você teve dúvidas em quais itens dessa? Foi não? Quem foi que pediu a 152? Quem foi que pediu a 152? Diga aí, Karine. Quais foram, filha, os itens que você teve dúvidas nessa? B e E. A letra B diz... Conseguiu eliminar, né? O comércio externo enriquece, pois faz afluir dinheiro para o país e garante o maior retorno monetário do que foi investido, ou seja, geraria uma multiplicação de recursos, muito embora havia um consenso na Europa que mais que isso seria a aquisição de metais preciosos, mas muitos reinos europeus não tinham acessibilidade a colônias que pudessem fornecer esses metais preciosos em quantidade. Letra E. A balança comercial favorável deve ser garantida adotando-se políticas protecionistas alfandegárias nos territórios coloniais.
possuidores de minas e metais preciosos, políticas protecionistas nas colônias. As políticas protecionistas seriam nas metrópoles, para proteger a produção de manufaturados diante da concorrência de manufaturados estrangeiros. A balança comercial seria a diferença entre o que o país vendia e o que comprava, entre o que ele exportava e o que ele importava. Para a balança comercial ser favorável, deveria se garantir uma política protecionista no sentido de quê? No sentido de quê? De valorizar muito mais as exportações que as importações. Só que ele está associando aos mercados coloniais. Não, isso era feito no âmbito do quê? Metropolitano, entendeu? Porque não pode ser AE, no caso da 152. Pronto, vamos lá. Aí tem mais. Tem também a 127. Darlinson, a 127 e a 80 foram suas? 127 e 80? 80? 80, 80, 80. 127, foi de quem? 127. A 80 diz, então, não foi de ninguém, a 127, né? A 80 diz assim: a Idade Média, quando se trata de dinheiro, representa na longa duração da história uma fase de regressão. Nela, o dinheiro é menos importante, está menos presente que no Império Romano. Qual é a fase na Idade Média que o dinheiro está menos presente do que no Império Romano? Na Alta Idade Média, né? Se você comparar com o que era a expansão comercial no Império Romano. E muito menos importante do que viria a ser a partir do século XVI, porque a partir do século XVI, com a expansão mercantil, essa ênfase na aquisição do dinheiro pelo comércio se tornou maior que em todas as outras épocas anteriores. Então, está sendo feito um comparativo. E especialmente no século XVIII. Por que especialmente no século XVIII? Por conta da Revolução Industrial. Só está eu e a Karine. Se não for de nenhum de nós, passa. Pronto, beleza. Tranquilo. Agora, cadê a Kaline? A Kaline me deu umas 10.000 questões. Aí ela entrou e saiu. Só Jesus na causa, né? É. Porque eu estou gravando, mas eu estou gravando a de quem está aqui, né? Eu vou gravar de quem não está. Repare se tem lógica um negócio desse. Eu ficar aqui falando para o além. Hein? Bem, gravar eu vou gravar, né, gente? Agora eu vou tirar a dúvida da pessoa, se a pessoa tá. Meu Jesus, tenha misericórdia. Então vamos só de vocês dois. 80, que foi do Darlison, diz assim. Você entendeu, né, Darlison? Ele está fazendo um comparativo. A Idade Média, ele está botando um meio termo, dizendo que nela o dinheiro, se comparado com o Império Romano, teve menos ênfase. Mas se comparado com o século XVI, com a expansão marítima, e com o século XVIII, com a Revolução Industrial, a ênfase no monopólio de recursos nessas duas épocas se tornou ainda maior. Sobre a temática, o período destacado no texto assinala a alternativa correta. Qual foi sua dúvida na 80, Darlison? Qual foi sua dúvida na 80? A e C. A letra A diz: a economia medieval, em especial no período posterior ao século XIII, foi marcada por um caráter natural com atividades baseadas em trocas de produtos. Vou te dar um cascudo, Darlison. A partir do século XIII, a economia europeia foi marcada por um caráter natural com atividades baseadas em trocas de produtos. Veja, existiu até o comércio de trocas, mas foi marcada por um caráter natural? Não, por um caráter cada vez mais mercadológico. Esse caráter mercadológico vai ascendendo nos séculos XIII, XIV, XV, até chegar num ápice no século XVI. Aí a C diz assim: do século X, mais ou menos até o fim do século XIV, quando o dinheiro recua, a circulação de moeda na Europa conhece um recesso para depois começar um lento retorno. Eu entendi, Darlison, sua dúvida. É porque foi uma sacanagem enorme de quem fez essa questão. Esse item é super difícil. Ele fala uma coisa fácil, mas de um jeito difícil. Repare. Do século X, mais ou menos, até o XIV, é o período que ele coloca. Quando o dinheiro recua, a circulação de moeda na Europa conhece um recesso, para depois começar um lento retorno. Ou seja, ele está colocando que nesse período, primeiro tem recuo, para depois ter expansão no uso do dinheiro. Por quê? Porque quando a gente estudou Baixa Idade Média, eu disse assim para vocês, meninas, a Baixa Idade Média começou com uma grave crise na Europa, a Europa se recupera da crise, depois termina com uma grave crise de novo, a crise do século XIV, com a peste negra, com a Guerra dos 100 Anos, com as revoltas camponesas. Então, recua, cresce, recua de novo e cresce.
Você entendeu? É porque foi o jeito de dizer que foi difícil, por isso que eu estou entendendo sua dúvida. É uma dúvida inteligente. É porque a forma que ele diz, ele estabelece um período do 10 ao 14, aí ele diz que recua o dinheiro, a circulação de moeda na Europa conhece um recesso para depois começar um lento retorno. Aí ele poderia dizer que depois de começar esse lento retorno veio outro recesso, estaria certo também. Começa com crise, a crise recua, depois vem outra crise, e aí já recua de novo com o rápido avanço econômico da Idade Moderna. Entendeu agora? É porque foi o jeito do Capra dizer que realmente quem está lendo uma primeira análise fica meio espantado. Beleza? Bora mais. Aí essa foi do Darlison. Karine. Karine. 146 foi sua, filha? Veja aí. Foi sua? Não? Cadê as da Karine? Não, isso aqui deve ser da Karine. Ô, Karine, a sua foi... Tem algumas aqui que coincidem, suas e do Darlison. Por exemplo, 145, 157 e 163. 139, 152 e 154. 139, 152 e 154. 139, 139, 152 e 154. 152, 152 e 154. Pronto, vamos lá. Ô, Darlison, a 139 foi sua também, não foi? Vê aí, Darlison, se a 139 foi sua. Eu acho que, inclusive, foi 139. Você não teve dúvida na 139 e na 140, não, Darlison? Não? 140 teve, não foi? 140 teve, 139 não. Então, vamos fazer a 139, que é da Karine, e a 140, que é do Darlison. Um em uma, tá? Segura aí, deixa esses números marcados. 139 e 140. 139, não conseguiu relacionar o texto com a alternativa, ficou confusa. Pronto, vamos tentar resolver a confusão. 139, 139, vamos lá. Karine diz assim: Veneza, emergindo obscuramente ao longo do início da Idade Média das águas, às quais devia sua imunidade a ataques, era nominalmente submetida ao Império Bizantino, né? Em princípio, né? Que era o antigo Império Romano do Oriente, mas na prática era uma cidade-estado independente na altura do século X, o que aconteceu com várias cidades italianas que viraram reinos autônomos. Veneza era a única na cristandade por ser uma comunidade comercial. Né? Essa gente não lavra, semeia ou colhe uvas, lógico, né? Porque ela foi construída em cima da água, em cima da lama, né? Como um surpreso observador do século XI constatou, comerciantes venezianos puderam negociar termos favoráveis para comerciar com Constantinopla, mas também se relacionam com mercadores do Islã, porque virou um polo entreposto comercial com mercadores do Islã a partir das cruzadas, certinho? Aí diz, a expansão, a cruz e o crescente cristianismo de Islã de Maomé à reforma. A expansão das atividades de troca na Baixa Idade Média, dinamizadas por centros como Veneza, reflete ou a. Vamos lá, quais foram suas dúvidas? Essa questão você não entendeu, não foi, Karine? Você não se deu bem com ela, não é? Diz o quê? Na 139. A expansão das atividades de troca foi dinamizada em Veneza, refletindo o quê? Letra A, a importância das cidades comerciais. Veja, refletindo a importância das cidades comerciais, sim, porque Veneza seria uma. A integração entre a cidade e o campo, cidade e campo não, porque Veneza não seria referência de campo, foi construída em cima da lama, né? E da água. Dinamismo econômico da igreja cristã, refletindo esse dinamismo econômico da igreja cristã, não. A igreja cristã ela vai se inserir questionando o dinamismo econômico, ou seja, o avanço comercial, muito embora ela tenha acumulado muitas riquezas, mas através da aquisição de terras no período feudal, né? Refletindo o controle da atividade comercial pela nobreza feudal, não, pela burguesia. Refletindo a ação reguladora dos imperadores durante as trocas comerciais, não, esses imperadores queriam adquirir essa ação reguladora, e eles só vão adquirir na Idade Moderna com as monarquias absolutistas, certinho? De início, não. No caso aqui, reflete o quê? Um núcleo urbano comercial. Letra A. Deu para entender? Entendeu a 140 agora, então, Darlison?
Bora para frente. Vamos para frente. Aí vamos mais, das que vocês estão precisando da minha ajuda. Aí o Darlinson está precisando, 140 pode pular. Aí também tem das do Darlinson, 145, né, Darlinson? 145, 157 e 162. Vamos logo a 145 e a 157. Karine, você teve na 145 e 157? Teve não, né? Veja aí se teve 145 e 157. 145 diz, são características da política econômica mercantilista que marcou a Idade Moderna. 145. Ele só quer características aqui do mercantilismo, né? Vamos lá. E tem metalismo, foi uma característica, acúmulo de metais preciosos como critério basal de riquezas. Ok? Vamos mais. Monopólio. Monopólio seria uma característica do mercantilismo, monopólio, estrutura monopolista. Sim, o monopólio de quem? Ele não disse aqui, mas o monopólio estatal, né? Ou intervencionismo estatal. Protecionismo foi característica, foi proteger a produção nacional contra a concorrência de produtos estrangeiros. Qual é a única que vocês eliminam aqui? Livre iniciativa. Livre iniciativa, você só associa em qualquer questão a pensamento liberalista, que foi o pensamento do século XVIII, Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, jamais ao mercantilismo. O mercantilismo combatia a livre iniciativa e isso irritava a burguesia. Mas como a burguesia não tinha ainda o poder de negociação política e social, acabou tendo que se submeter, apenas derrubando esse bloqueio nas revoluções do século XVIII. Certo? A proposição 2, monopólio, sim, seria o mesmo que intervencionismo estatal. É porque ele colocou monopólio, seria o monopólio estatal. Só como não esclareceu, ficou estranho. Deu para entender? Tinha olhado o gabarito errado, foi. Vou dar uma surra em você, Darlison. 145, vamos lá. 157, já aproveite aí, deve estar aqui por perto, a 157. Tá, ela aqui na página 73. 157. 157. Ela diz, a assim chamada diáspora africana em direção a vários pontos do continente americano ocorre a partir do século XV, o tráfico negreiro, né? Com o estabelecimento de entrepostos comerciais europeus, inicialmente ao longo da costa ocidental africana. As trocas comerciais ocorriam nestes entrepostos entre europeus, chefes tribais e representantes de reinos do interior do continente. Entre os produtos comercializados, como ouro, tecidos, armas de fogo, dentre outros, estavam homens e mulheres escravizados em guerras tribais ou em conquistas militares de reinos africanos. A motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos reduzidos à escravidão se baseava principalmente em quê? Qual era o objetivo disso aqui, desse tráfico? Qual era o objetivo, independente dos itens? Utilizar essa mão de obra oriunda da África como mão de obra o quê? Como mão de obra a ser explorada nas colônias que os europeus conquistaram. No caso dos portugueses, utilizaram em larga escala aqui no Brasil. Mas os espanhóis também utilizaram em suas colônias da América Latina, certo? Para tornar o processo de exploração da mão de obra ainda mais lucrativo. Alternativas B e D, suas dúvidas. B de bola diz, tinha por objetivo o abastecimento de mão de obra aos proprietários de grandes propriedades rurais e monocultoras nas colônias americanas. Sim, nas colonizações de exploração, tá certa essa. D de dado, crença da supremacia racial europeia frente aos povos de outros continentes que poderiam ser reduzidos à mera condição de mão de obra. Ah, entendi sua dúvida. Só que aqui ele diz, olha, ele quer a motivação econômica europeia. Qual foi a motivação econômica? Se ligue, Darlinson, se ligue na pergunta. Ele está pedindo a motivação econômica. A dedidado foi a motivação o quê? Ideológica, né? Uma ideologia de superioridade racial de um grupo em detrimento do outro. Por isso que não pode ser a D. Isso aqui existiu, mas o que está sendo perguntado é o que o motivou no campo econômico a utilização dessa galera. Sacou? Se fosse a motivação no sentido ideológico, discursivo, né? Aí seria a visão eurocêntrica de superioridade da cultura europeia e das, aspas, raças europeias em detrimento
e outras. Lembrando que no caso aqui dessa questão da superioridade racial, isso aqui foi muito mais forte no imperialismo ou neocolonialismo do século XIX do que nesse primeiro colonialismo que foi do século XVI. Então, para o do século XVI, essa questão racial ainda era um debate frágil, se você comparar com a utilização dessa teoria, da teoria da superioridade do homem branco no segundo colonialismo, o neocolonialismo do século XIX. Tranquilo, filho? Essa aí aqui é 157, né? 157. Karine, vamos lá, peraí, a Karine, ela... Peraí, filha, deixa eu olhar você aqui, que eu já me perdi, foi toda. Karine. 139, 139 já foi, já. 152, 154. 152 e 154 não foi ainda, não foi, Karine? 152. 152 a gente já fez, Karine? Eu já tirei sua dúvida da 152. 152. Fiz, não foi? O 52 a gente fez e a outra a gente fez. Bora lá, chega, Darlison, vamos nós. Vou começar a outra atrasada, porque eu já comecei a de vocês atrasada, mas eu me explico depois lá com o povo. Bora, Darlison. Veja aí, Darlison, 163. Foi você que me pediu, Darlison? Não, né? Cadê? Vamos ver das suas aqui. Vamos ver as suas. 162? Vamos lá, 162. Vamos lá, 162 foi o Darlison que pediu. 162, 162, 162, 162. Cadê você, minha querida? 162. Achei! É na página 74, né? Aí diz assim, da FUVEST 2016, Jacques Louis Davis, o inglês, nascido livre, de 1974. Aí diz, a imagem pode ser corretamente lida como uma, né? Você tem uma figura aqui, eliminando aparentemente uns gases que estão apavorando, né, derrubando esse grupo que está atrás. Isso teria a ver com o quê? Na questão 162. Vamos lá. Primeiro, independente de nós vermos os itens, se ele está colocando imagem, você tem que dar uma olhada na fichinha catalográfica da imagem. Então, diz que é uma pintura de Jacques Louis David, que se chama O Governo Inglês, o Inglês Nascido Livre, de 1974, uma pintura do século XX, né? Destacando o governo inglês. O inglês nascido livre, vamos ver. A imagem pode ser corretamente lida como uma. Letra A, defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial ingleses ameaçados pela cobiça de outros impérios, sobretudo o francês. Me diga uma coisa, independente da imagem. Defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial inglês ameaçados pela cobiça de outros impérios, sobretudo o francês. Veja, a imagem diz governo inglês, o inglês nascido livre. Veja, se está destacando o governo inglês, a pintura, então você imagina que o governo inglês seja esse personagem aqui ao lado com a coroa sobre a cabeça. Coroa sobre a cabeça, você imagina que seria uma figura real, né? Está aqui emitindo uns gases, que está derrubando uma galera aqui. Defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial ingleses, poderia até ser, mas veja, ameaçados pela cobiça de outros impérios, sobretudo o francês. A França não conseguiu ameaçar o poderio mercantil britânico, ao contrário, esse poderio mercantil cresceu tanto, mas tanto, mas tanto, que fez com que a burguesia inglesa tivesse condições de derrubar os governos absolutistas, que de início lideravam esse poderio, e implementar a monarquia parlamentar, baseada no princípio de que o rei reina, mas não governa. Certinho? A figura real continua existindo, mas dentro de um modelo de monarquia parlamentar. B de bola. Crítica à monarquia inglesa, vista no contexto da expansão revolucionária francesa como opressora da própria sociedade inglesa. Talvez pudesse ser, né? O governo inglês aqui monárquico, soltando aqui, emitindo esses gases e derrubando quem está atrás. Uma crítica à monarquia inglesa, vista no contexto da expansão revolucionária francesa como opressora da própria sociedade inglesa. Porque na época da Revolução Francesa, a gente vai estudar depois, se usou muito esse argumento de que a França precisava derrubar o absolutismo, que a Inglaterra fez isso, mas tinha sido algo não pleno,
né? Porque o poder do parlamento acabava tendo essa força opressora. Foi uma justificativa que se utilizou, talvez, vamos ver. C de casa, alegoria das pretensões francesas sobre a Inglaterra, já que Napoleão Bonaparte era frequentemente considerado pela burguesia um líder revolucionário ateu. Aqui está destacando a Inglaterra. Só que aí a gente fica na dúvida se está valorizando ou está criticando. Aparentemente está criticando o governo, porque o governo aqui aparece como um monstro, né? Soltando seus gases e detonando o grupo social que está atrás, certo? Com um tridente nas mãos, como se fosse uma figura demoníaca, né? Não tem apologia a Napoleão Bonaparte, que é o governo inglês. Napoleão Bonaparte não foi do governo da Inglaterra. Apologia da monarquia e da igreja inglesas, contrárias à laicização da política e dos costumes típicos da Europa da época. Contrárias à laicização, está se fazendo uma apologia da monarquia, ou seja, está se valorizando a monarquia, a figura aqui demoníaca com a coroa sobre a cabeça, ou está se mostrando imagem negativa da monarquia, mais negativa que positiva. Você vê que a coroa tem uma cruz em cima. Então, seria uma junção aí de monarca com poder religioso. A visão não parece positiva. Esses gases que está emitindo aqui, a figura monstruosa, parecem destruir a sociedade que está atrás. Propaganda de setores comerciais ingleses, defensores dos monopólios comerciais e contrários ao livre-cambismo, que à época ganhava força no país. Propaganda de setores comerciais. Mas aí os setores comerciais estariam defendendo os monopólios e estariam sendo contrários ao livre-cambismo. Ao contrário, a burguesia defendeu o livre-cambismo como uma forma de se livrar desse Estado monstruoso que seria o Estado absolutista. Então, o item que mostra uma visão tanto quanto crítica, questionadora desse poderio do Estado inglês, já que a figura se remete à Inglaterra, o único que mostra essa visão mais crítica e não apologética é qual? O item B. Mas realmente é difícil de interpretar isso aqui. Você só vai entendendo que essa figura só por ela mesma é impossível. Mas à medida que você vai lendo, você vai vendo que essa figura está sendo colocada de maneira negativa, como uma figura diabólica, né, como uma figura que está emitindo situações, né, e está lançando para a sociedade um cenário que sufocante, mortífero. Isso seria o que? O Estado absolutista, que vai ser derrubado pelas ideologias liberais, que foram muito utilizadas na Revolução Francesa, inclusive criticando o modelo que tinha existido na Inglaterra. Então, a única que acaba se encaixando nesse cenário, à medida que a gente vai entendendo do que a questão está falando, é qual? B de bola, mas é difícil. Questão da FUVEST, né? Eles sempre dão uma aloprada, né? Mas é bom que vocês saibam para vocês se acostumarem com o difícil. Beleza? Bora mais, Darlison. 162. Qual foi a outra, meu filho, que você teve dificuldade? 108. Vamos procurar aqui a 108 do Darlison. Darlison, meu filho, acha aí em que página tá, porque tá um balaio de gatos aqui. 108. Vamos lá. 108, 108, 108. Cadê você? 108, minha querida. 108, minha senhora. 108. 108. 108. Cadê você? Tá em que página, Darlison? 62. 108, página 62. Vamos lá. 108, página 62. Esse aqui não é o 2, não, Valéria. Eu tô ficando doida. Eu tô ficando maluca, não. Se eu tava olhando o livro 3, eu não ia achar nunca. 108, página 60. E aqui é o livro 2. Pronto, voltei para ele. Peraí. Página 62. 60. Era costume nessa? Era costume? Pronto, era costume. Vamos nela. Aí diz assim. Era costume submeter o acusado de cometer um crime a um perigo, para ver se era ou não culpado. Por exemplo, colocar sua mão em água fervendo ou fazê-lo segurar um ferro em brasa,
dentre outras atrocidades. Acreditava-se que, se inocente, Deus produziria um milagre, não deixando que algum mal acontecesse ao presumível culpado. A Igreja Católica lutou contra e procurou extinguir esses costumes. Eu até comentei com alguns, mas deixa eu lhe explicar, Darlis, essa questão é sem vergonha mesmo. É uma questão sem vergonha, porque, veja, a Igreja Católica fez uso dessas práticas, fez através da Inquisição. Mas a Igreja, na verdade, não declarava ser utilizadora de práticas torturantes, muito embora, no dia a dia, os inquisitores fizessem uso disso aqui. Mas a Igreja assumia que ela era uma instituição torturadora. Não, 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 não. Foi como na época das cruzadas, com a cruzada dos mendigos e das crianças. O Papa assinou o envio daquelas tropas, não, mas tinham muitos clérigos da Igreja que, por detrás das cortinas, estavam incentivando. Então, a Igreja, por um lado, não se apresentava como torturadora ou simpática de práticas torturantes. Só que, no fundo, ela fazia uso dessas práticas. Só que, discursivamente, ela não assumia por quê. Discursivamente, a Igreja, inclusive, se dizia contra as práticas de horror, justamente para resguardar sua imagem. Aí, na 108, B e D de bola D de dado. Aí, na B diz: uma prática originária dos primeiros cristãos que, apoiados pela Igreja Católica, acreditavam na intervenção divina como única forma de justiça. Prática originária dos primeiros cristãos apoiados pela Igreja Católica. Na época dos primeiros cristãos, Darlison, a Igreja Católica não existia. Lembra desse detalhe? Os primeiros cristãos, eles vêm ali a partir de Jesus Cristo, séculos 1, 2, 3. A Igreja Católica não tinha sido criada ainda. A Igreja Católica, ela vai começar a aparecer entre os séculos 3 e 4, no Baixo Império Romano. A partir de Constantino, ela vai ganhando seu embrião formatório, porque até então, no Império Romano, o que havia era uma perseguição em massa a esses cristãos. A Igreja Católica, quando surgiu, ela surgiu batendo de frente com os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos diziam: na cultura cristã é para guardar o sábado, o 7º dia da semana. Aí vinham os cristãos romanizados e diziam: não, aqui a gente pode guardar o domingo, porque o domingo já é o dia que os tribunais param, certo? Para adorar, para a população adorar o Deus Mitra, né? Os primeiros cristãos diziam: nós não podemos venerar imagens, cultuar imagens, isso é pecado, previsto pelos 10 mandamentos na Bíblia. Aí vinham os introdutores do catolicismo romano, cristianizado no Império Romano, e diziam: não, a gente já venera imagens, né, do Deus Marte, Deus Júpiter, Deus a Vênus. Então, nós vamos fazer imagens também ligadas ao cristianismo e vamos venerar. Então, por que não pode ser a letra B de bola? Porque você tem, na verdade, uma separação entre os primeiros cristãos, a chamada Igreja Cristã Primitiva, e a Igreja Católica Romana, que só vai surgir depois, e quando surge, ainda surge em enfrentamentos com os primeiros cristãos. Tá dando para entender a B de bola, Darlison? Você já estava na turma na época que a gente estudou isso? Surgimento do catolicismo, os primeiros cristãos já estavam? Aí a sua outra dúvida foi a dedidade. A dedidade diz: uma tradição que, mesmo rejeitada pela Igreja Católica, perdurou na Europa e em outras regiões do mundo, até mesmo depois da Idade Média. Rejeitada, ele não diz como, para poder fazer você errar a questão. Rejeitada discursivamente. Discursivamente, a Igreja Católica nunca se assumiu como torturadora, opressora e eliminadora. Mas, na prática, infelizmente, era o que a instituição fazia. Na prática, era o que mais acontecia, mas a Igreja não se assumia como tal, discursivamente. Entendeu? Você não estava ainda nessa época, não, Darlison? Dessa aula de crise da civilização romana? Mas deu para entender o que eu estou falando? Então, vamos lá. É porque, normalmente, nessa parte de crise do Império Romano, várias vezes os professores passam rápido. Aí falam da Igreja Católica, genericamente, aí você acha que ela surge junto com os primeiros cristãos. Aí fica essa dúvida, mas não, tem uma separação. Você tem os primeiros cristãos, a Igreja Católica vem depois. Agora, aí, como eu até comentei com o pessoal que assistiu a aula na ocasião, a Igreja Católica, claro, se você for para o campo da fé e perguntar a um católico praticante qual foi a igreja que sempre existiu, cristã, ele vai dizer a Igreja Católica Romana. Aí aqui a gente não está para julgar a fé, cada um acredita do jeito que achar que deve, entendeu? Mas, historicamente, você vê que a Igreja Cristã Primitiva, ou os cristãos primitivos, eles existiam antes da Igreja Católica surgir. Né? Quando a Igreja Católica surge, trava embates com esses grupos. Tranquilo? 108. Aí qual foi a outra? Me diga qual é a outra para eu saber. 108. 108, então, a dedidada é melhor.
Acabou? Pronto. Você está vendo, Darlinson? Repare, olha. Pegue qualquer livro de história que você tiver para estudar o surgimento da Igreja Católica. Eles falam em 2 linhas. Só que aí, com o que você estuda nos livros, você não resolve as questões, né? Aí, por isso que a gente tem que ter as aulas mais aprofundadas com mais detalhes, senão não dá conta. Tá certo? Meninos, meio ano passado no cursinho, tem coisas que você... tem coisas que a gente tem que estudar e ver nas questões que vocês, meu Deus, eu estudo desde criança na escola, eu nunca vi nem falar que isso existia. Mas para a gente ouvir falar que essas coisas existiam, a aula tem que ser maior. Porque se for só aquele tempinho que a gente tem, o professor tem que escolher o que ele vai falar. Por isso que a gente gasta tanto tempo, tem que ter aulas tão grandes para poder falar mais coisas e com essas informações maiores você conseguir resolver questões mais difíceis. Que é como eu sempre digo para vocês, a fácil você faz e a concorrência toda faz. Né? O problema está nessas questões difíceis, que aí só quem tem mais informações consegue fazer. Quem está no campo da obviedade não faz nunca, só se for no chute, mas no chute aí é loteria, né? Não dá. Viu, meus queridos? Eu vou lá para outra, porque eu já estou há 16 minutos atrasada na outra. Aí façam assim, vocês viram as tarefinhas lá no grupo? Deem uma adiantada em algumas daquelas. Pelo menos, o que vocês conseguirem já dá para começar. Nem que vocês façam só o primeiro bloco, Darlison, Karine. Mas aí a gente já adianta, eu vou conseguir alguma outra hora amanhã para dar um help a vocês, viu? Aí eu pego um horário maluco aí de fim de semana para tirar dúvida tua do livro 1, Darlison. E a Karine. Karine, você tem um, filha? Você não estava na época do livro 1 ainda, né? Na época do livro 1 você não estava na turma de segunda ainda, né? Tava não. Quando a gente voltar, Karine, quando a gente voltar, eu consigo um livro 1 para você. Eu peço para fazer um livro 1 para você. Você tem? Ah, ótimo. Ótimo. Aí você faz assim, você pega um dia que você for estudar, resolve 5 questõezinhas, depois resolve mais 2, você vai resolvendo de pouquinho em pouquinho, nem que você resolva de uma em uma, até o final do ano você consegue. O Ricardo te deu, né? Perfeito. Viu? Aí amanhã tem alguns alunos que estão com dúvida no 3, aí já estão irritadinhos porque querem que eu vá logo para o 3. Aí eu vou tentar arranjar amanhã à tarde algum horário para já começar a tirar algumas dúvidas do 3. Só que aí quando eu for tirar as dúvidas, eu privilegio vocês que estão participando dos plantões. Aí vocês me dizem as que vocês têm, eu começo das de vocês. Tá bom? Combinado assim? Aí vejam se vocês fazem alguma coisinha para amanhã, por pouco que seja, as dúvidas que surgirem eu já começo da de vocês. Tá bom? No plantão do Darlison do livro 1 eu fico acompanhando. Pronto. Quando eu for tirar do livro 1, aí eu começo por vocês dois, tá bom? Plantão do Darlison é fogo, né, Darlison? Você tá cheio de moral, né, meu filho? Pronto. Aí eu desenrolo esse de vocês, amanhã eu pego algumas do 3. O que vocês conseguirem do 3, por pouco que seja, as dúvidas que vocês tiverem, eu começo por elas amanhã. Tá bom? Vou lá para os outros, tá certo? Beijo, meu filho. Deus abençoe você também, os dois. Boa noite, viu? Fiquem bem. Beijo.